Quando você pensa em circo, a primeira coisa que te vem em mente é palhaços, trapezistas, malabaristas. Mas acredite, o primeiro grande circo nasceu em Roma há quase 3.000 anos atrás. E a grande atração era os cavalos. No Historizando Itália de hoje, nós vamos espiar atrás das cortinas do grande circo e conhecer a história do homem que mudou o destino de Roma, Tarquínio Prisco, o quinto rei de Roma. Por isso eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixar um like, porque o ingresso para esse circo é grátis, mas deixa o teu like para garantir o primeiro lugar nesse grande espetáculo que é a história de Roma. A cena se abre assim: uma carroça chega na cidade de Roma. Sobre ela tem um casal. Ela é uma mulher elegante, vestida de roupas finas, adornada com joias. Ele é um homem jovem, nobre. É evidente que não é um viajante comum, uma pessoa de dinheiro, de ambições. Enquanto a carroça andava nas principais estradas de Roma, algo acontece. Uma águia desce do céu, arranca o chapéu do rapaz, sobrevoa e depois solta. Sua esposa, vendo aquilo, interpretou como um sinal divino e que era a certeza que eles estavam no lugar certo e que Roma reservaria um destino glorioso para o seu marido. Os romanos que eram ali e que viam toda aquela cena não poderiam nunca imaginar que aquele gringo, aquele estrangeiro que estava chegando na cidade, se tornaria o quinto rei de Roma. O seu verdadeiro nome é Lucumone. Nasceu em Tarquínia. Em teoria, ele é etrusco de nascimento. Na verdade, ele é filho de uma mãe etrusca e um pai grego. Isso gerou na vida desse rapaz um grande peso, porque ele era considerado estrangeiro aonde ele ia, na cultura da mãe ou na cultura do pai, porque para os gregos ele era um rapaz etrusco, para os etruscos ele era grego. Então, apesar de ser uma pessoa de dinheiro, de ser uma pessoa jovem e ter muitos talentos, ele nunca pôde, por exemplo, exercer um cargo público, porque não era considerado um cidadão a 100%. Foi então que a sua esposa escuta falar de Roma, a cidade das oportunidades, a cidade que era aberta a todos que tinham coragem, riquezas e uma visão. Foi aí que decidiram se mudar para Roma. Não demorou muito até que esse jovem, com toda a sua grana, seu conhecimento, seus talentos, conquistasse o seu espaço em Roma. Ele presenteava os senadores com ouro, tipo somebody love, né? E pouco a pouco, através desses gestos generosos, ele conquistou toda a elite romana, que o presenteou com a cidadania, e com a cidadania um novo nome. Ele deixou de ser Lucumone, o etrusco, e se tornou Lúcio Tarquínio Prisco. Sua fama ecoou até o palácio, chegou aos ouvidos do rei, que queria conhecer o jovem prometente, e o jovem logo conquistou a simpatia do rei. Pouco a pouco o rei viu algo de especial naquele rapaz, que ele não era somente uma pessoa digna de confiança, mas era um verdadeiro amigo. Pouco a pouco nasceu entre o rei e Tarquínio uma amizade muito sólida. E chegou a um certo ponto em que o rei quis que Tarquínio se tornasse tutor dos seus filhos. E Tarquínio se torna tutor dos seus filhos. Os anos passam e Tarquínio vem nominado para exercer o maior cargo militar da cidade de Roma, que é o cargo de Magister Populi. Ou seja,
responsável pelas patrulhas romanas de guerra, seja na presença do rei, como também na ausência do rei. Após a morte do rei Ancomárcio, Tarquínio, como tutor legal das crianças, dos filhos do rei, fez o modo de que ele se tornasse o próximo rei de Roma. Através da aprovação do Senado, Tarquínio sobe no trono. E quando assume o poder, ele logo demonstra a sua força, liderando campanhas de guerras, por exemplo, contra os povos sabinos, conquistando quase todas as cidades sabinas. Algumas cidades não ousavam nem mesmo reagir, lutar contra os romanos, abriam os portões em troca de paz. A esses eram dada a cidadania romana. Aqueles que reagiam eram esmagados e a população era escravizada. A grande batalha, nós podemos dizer que o grande sucesso nas guerras de Tarquínio foi contra os etruscos, porque você lembra, Tarquínio era um etrusco, por isso ele conhecia o ponto forte e o ponto fraco dos etruscos, que eram uma potência naquele tempo. Mas com Tarquínio no poder, conhecendo o povo etrusco, foi fácil. Tarquínio, através da força, da estratégia, do conhecimento, conquista militarmente todo o povo etrusco e traz para dentro da cidade de Roma. Voltando da conquista dos povos etruscos, entrando na cidade de Roma, Tarquínio fará uma coisa que Hollywood vai reproduzir durante os séculos, nos filmes. Com certeza você já deve ter visto essa cena nos filmes de Hollywood, nos filmes épicos, que é a famosa entrada triunfal. Imagine a cena, no horizonte surge essa carruagem imponente, sobre ela Tarquínio Prisco, rei vencedor. Na mão direita um cetro de ouro, símbolo de autoridade, na cabeça uma coroa, não apenas de beleza, mas de conquista. Era muito mais do que um desfile, era um espetáculo político. O triunfo mostrava ao povo e aos inimigos que Roma não era apenas uma cidade em crescimento, mas já um poder a ser temido. É muito interessante que Tarquínio Prisco não traz para Roma somente vitórias militares como a maior parte dos outros reis. Ele traz também moda, design, inovação. Por exemplo, é nesse período que os generais vão começar a usar o paludamento, que era símbolo de autoridade. Os magistrados, os sacerdotes vão usar a toga, né? Que é símbolo de realeza, espiritualidade. As mulheres vão começar a usar, como as etruscas, as mulheres romanas também vão usar roupas mais coloridas, vão começar a usar joias, anéis. É nesse período que Roma deixa de ser somente uma cidade em crescimento, mas com Tarquínio ela vai se transformar em uma metrópole. Tarquínio, sendo ele etrusco, ele tinha um grande conhecimento na área da arquitetura. Os etruscos eram mestres da antiguidade em construção. Por isso, Tarquínio construirá duas coisas extraordinárias na cidade de Roma. Primeiro é a cloaca máxima, um sistema de drenagem que vai salvar Roma, por exemplo, de enchentes. E a outra grande obra de Tarquínio é o Circo Máximo, que era esse lugar dedicado a corridas de cavalo, a espetáculos, a lutas, a apresentação de danças e música. Uma das coisas mais polêmicas dentro da história da Itália, que começou e se caracterizou dentro do reino de Tarquínio, foi o famoso fasces locutoris, que eram esses feixes de madeira que era amarrado junto com um machado através de uma cintura de couro, e que representava
que o rei tinha toda a autoridade para castigar, para punir e até mesmo para tirar a vida. O rei caminhava, por exemplo, na estrada, eles tinham os seus 10 locutores, que era tipo um segurança, uma guarda-costa, que caminhavam com esses objetos, né? E depois, na história da Itália, se transformou no símbolo máximo do fascismo, foi usado, né, em modo distorcido. E hoje, por exemplo, se uma pessoa caminhar com uma coisa dessa na estrada, pode ser até mesmo presa. Mas Tarquínio, como todo rei, tinha seus inimigos. Por exemplo, os filhos do rei Ancomácio nunca concordaram que Tarquínio subiu no trono no lugar deles. E conspiraram e conseguiram, no silêncio, fazer que uma dessas guardas, desses seguranças, por exemplo, assassinasse Tarquínio. Mas a grande reflexão, eu creio que o reinado de Tarquínio nos traz, é que uma das coisas que acontece em repetição dentro da história humana é o fenômeno da imigração. Como que um imigrante se tornou rei em Roma. Um imigrante que foi acolhido fez toda a diferença na história romana, se tornou um bom rei.